Você já teve algum caso bem bizarro aí, já nesse 1 ano aí, nesse tempo aí trabalhando no escritório? Olha, já. Assim, não posso dar detalhes de casos de clientes, tá, mas, assim, a gente fica até com o coração quentinho quando a gente consegue ajudar. Às vezes nem a área de atuação do escritório, né, por exemplo, sexual harassment. A Hum. gente não atua com isso no escritório, mas a gente tendo uma evidência, né, de que, eh, essa ação ou omissão do empregador está causando um dano médico, ou seja, seja ele físico ou psicológico, né, tá afetando a saúde mental da pessoa, tem evidência médica disso, a gente consegue conduzir como personal injury. Então Tipo, então um caso de assédio sexual no trabalho pode ser considerado também, eh como é? Dano pessoal. sim, sim, pode. Então a gente teve um caso, assim, que, era até engraçado, né, porque, eh quando você tem alguma coisa que te afeta emocionalmente, psicologicamente, lá dentro, lá no fundo, você não consegue ficar falando disso sem que isso te abale. Hum. Então, eu lembro que essa moça, toda vez que eu tentava falar com ela ficava mal. Então, e você tem 6 meses, né, pra tomar providências, é diferente de um acidente pessoal normal. Então, claro, você tem a demanda de sexual harassment, que é 6 meses, e o acidente pessoal que dura 2 anos, mas no caso dela a gente tinha os 2 tipos de demandas, né. Então, eu falava: "Eu preciso desse documento, eu preciso disso, eu preciso disso". Então, eu fiquei meio que em cima dela, porque, eh, às vezes a gente quando a gente tá machucado, né, a gente precisa de alguém que dê suporte, né, que estimule: "Não, vamos lá, o que que você precisa? Eu te ajudo", tal. E eu lembro que a gente tá com esse caso rolando, né, mas eu me senti bem com o coração bem quentinho, que o escritório pegou, a gente conseguiu acolher essa moça brasileira. E pode causar em quê no futuro? Tipo, uma indenização? Sim, sim, sim. No caso dela, assim, tinha muita evidência, muita evidência. Tanto que a gente acabou fazendo uma reunião, no Four Courts, né, Four Courts é aqui perto, né, do Rio, Uhum. ficam, tanto, a corte distrital Circuit Court, acho que não é distrito. É Circuit Court, a corte criminal e a corte superior, né, as 4 cortes. E a gente fez uma reunião com essa moça e com o barrister, e cada vez que a gente perguntava uma coisa, acabava surgindo uma informação cada vez mais relevante. Então, Hum. a gente começou a reunião achando que era um caso, sei lá, para ir para uma corte média, e depois a gente falou: "Talvez isso consiga ser até jogado para uma corte superior", em Hum. razão da quantidade de elementos de prova do que essa moça sofreu, né. Caramba. Então, foi um caso que, assim, tá rolando ainda, vai rolar mais um pouco, mas é um caso que me marcou bastante. E, assim, a gente pega direto também casos de difamação, eh, que são casos de difamação são casos difíceis de serem estruturados, tá, porque você precisa de diversos elementos para você configurar, não basta eu falar alguma coisa para você, porque no Brasil a gente tem, eh os crimes contra a honra, eles se dividem entre, calúnia, difamação e injúria, né. Você fala perto do Ah, perdão. microfone, sim. Calúnia, difamação e injúria. E a Uhum. calúnia é quando você imputa um crime, né, depois você tem a separação entre difamação e injúria. Aqui você só tem a difamação, pelo menos Hum. sob a ótica né, da compensação civil. E você precisa ter uma prova clara de que, eh, a forma como se referiram a você, a forma como te denegriram, chegou ao conhecimento de outras pessoas, né, ou seja, não basta ter falado só pra você, tá, que Sim. seria o que a gente chama no Brasil de injúria. Isso tem que ter atingido, né, outras pessoas, então Mas tem que te causar algum tipo de dano também, não? Ou é só porque você se ofendeu? vamos lá, se eu chegar pra você, eh, eu tô trabalhando numa loja, você entrou na minha loja, você fala pouco inglês, Hum. eu te acuso de furto.
falei Sim, assim: "Você roubou isso daqui". sim, Tipo, você vai olhar, vai falar: "Mas não roubei nada, né, será que ela tá falando que eu roubei? Não tô entendendo", né. Então você se vê refém de uma situação que você não sabe nem como reagir. E se você sair do local, você já não tem mais como estruturar o caso. Você hum, tem que permanecer na loja e chamar a polícia, porque a polícia vai poder olhar as câmeras e demonstrar que não houve nenhum furto. E aí você tem uma prova para demonstrar que você, na verdade, está sendo vítima, né. sim, sim. Então, isso é extremamente importante, porque, assim, eu recebo muitas, muitas queixas de brasileiros: "Olha, eu fui acusada de furto, mas eu não fiz nada, eu não entendo o que que foi falado, eu não tenho inglês direito, como é que eu me defendo? Porque agora estão me chamando para ir pra corte". Putz, aí você vai precisar de um advogado Sim. criminal, porque você não vai ter elementos, né, as provas todas estão dentro da loja, né, eles que têm as imagens das câmeras, né, será que eles vão fornecer? Né, porque Mas você aí se for provado que você é inocente, aí você teria que entrar com outro processo depois? não, aí você tem que entrar com um processo de difamação, Hum, mas assim, você precisa, as lojas elas não costumam manter as imagens das câmeras, então você precisa, mandar um pedido de preservação de evidência, né, então, ocorreu uma situação dessa, eh, você chamou a guarda, você não sai da loja, você chama a guarda, pede para mostrar as imagens da câmera e você só sai depois disso, tá. E aí você vai quando isso for verificado pela guarda, né, que tem a fé pública, você vai mandar uma carta, aí sim você pode sair do local e você manda uma carta, obviamente instruída por advogado, o advogado é o que vai mandar a carta, o solicitor, e ele vai instruir pra pedir a preservação das evidências, né, entendi. para que isso não suma. Mas então você tem que ficar no lugar, você tem que falar, fazer um barraco. Não precisa fazer um barraco não, né? Olha, pode fazer barraca. Hum, Não, é que assim, eu me dói muito ver o quanto que o brasileiro tá aqui e ele é refém de situações que ele não dá causa, sabe. A gente estava até conversando antes. A pessoa tem uma scooter, foi atropelado. Aí, ou o motorista ou a própria guarda diz: "Você não podia estar com o scooter sem hum. ter um seguro ou uma licença para isso. Se você for atrás dos teus direitos, é pior para você". Gente, eu cansei, assim, eu não sei nem te quantificar a quantidade de vezes que brasileiros até, porque como eu falo italiano e espanhol, dessas nacionalidades que vêm para mim falando: "Gente, é verdade isso? Eu não se eu mexer com isso é pior para mim? Eu tenho direito? Gente, eu precisei fazer uma cirurgia, né, no É, meu braço, no meu pé, como é que eu faço? Né, não consigo mais trabalhar, vou embora daqui porque fui atropelado". Então, assim, a falta de informação deixa o imigrante muito refém desse tipo de situação. mas tá tendo muito acidente, assim, de scooter, então eu acho que a pessoa tem que parar de andar de scooter assim, né? Na verdade, tem vários fatores, né, por exemplo, buracos, a gente vê um monte de buraco, então, Pode é processar a prefeitura? assim, é como todo advogado responde um depende, né. Hum, Eh, Depende das condições do buraco, né. como assim? Por exemplo, Diâmetro do buraco? não, por exemplo, é um desvio que tá lá há 20 anos, porque, sei lá, a árvore quebrou o chão lá e tá assim. Hum, é, Aí é um tudo caso bem. difícil de estruturar. Agora, tinha um buraco, alguém fez um remendo nas coxas, Hum, e aí esse remendo ficou um degrau. Então a pessoa tá lá de patinete, caiu, né. Tenho até o caso de um rapaz que eu achei ele num grupo de WhatsApp reclamando, né, que ele tinha sofrido um acidente há quase, porque 2 anos de prazo, né, para você propor as demandas. Então estava quase vencendo e eu falei: "Não, espera lá, acho que dá para fazer alguma coisa". Então a gente começou a construir o caso dele, eh, a gente não aconselha esperar os 2 anos, porque muitas vezes é quase impossível conseguir prontuário, relatório médico a tempo, tá. hum. Mas no caso dele a gente conseguiu,
E estava demonstrado, assim, tinha um dente, né, na rua, não era na Hum. calçada. E, assim, impossível da pessoa não se machucar, né, Sim. era uma armadilha. Então, nessas situações, tem direito sim de propor uma demanda, porque não é só o fato de você ter sido atropelado, né, você tem diversos acidentes em local público, você tem dentro do ônibus, gente, eu não sei você, eu ando de ônibus, parece que o motorista tá carregando saco de batata, porque é impressionante, você pisou na escada, ele acelera, ele freia, então não sei se ele faz de propósito, mas assim, é uma armadilha, esse ônibus de 2 andares. Então, claro, a gente tem que ser sempre diligente, né, se proteger e tudo mais, mas toda vez que você sofrer um acidente cuja culpa não é sua, você tem sim direito de pedir uma indenização. E essa indenização, né, essa compensação, ela vai abarcar diversas frentes. Então, os custos todos relacionados ao teu acidente. Então, por exemplo, eu precisei pagar médico, pagar hospital, precisei pagar remédio, táxi para o hospital, ida e volta, fisioterapia. Então, tudo isso daqui a gente chama de special damages, né, que seriam, Uhum. os custos que você teve relacionados ao acidente. Depois você tem ainda uma outra frente, que que a gente chama de loss of earnings, que seria, o semelhado aos lucros cessantes no Brasil, sei lá, é o Hum. que você deixou de receber de salário, tá. Sim. "Ah, mas eu sou profissional liberal". Ok, espero que você esteja pagando suas taxas, porque se você estiver pagando suas taxas, você consegue demonstrar, né. Então, ó, eu fiquei sem receber, eu até esse dia eu estava recebendo tanto, precisei parar de trabalhar, então deixei de receber esse dinheiro durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. O tempo que você ficar sem trabalhar, você ficou afastado pelo governo, eu estava recebendo 220 € por semana, tá. Uhum. Se você recebia 500 antes, vai receber a diferença, tá. Sim. Então, esse é o segundo título, né, que compõe a tua indenização. E aí você tem a indenização pelo sofrimento que você teve, tá. E você ainda pode colocar se você tiver algum tipo de sequela, você ainda pode né, colocar um eventual tratamento que você precise para minimizar essa sequela. É. E, por exemplo, a pessoa ilegal, tá ilegal aqui e tal, tá sem visto e foi atropelado. Ela provavelmente ela vai estar com medo de chamar a guarda ou de, né, procurar até um advogado, procurar os direitos. O que que você diria para essa pessoa? O fato dela estar ilegal na Irlanda não tira o direito dela de ser compensada por um dano decorrente de um acidente que ela não deu causa, tá. A questão dela estar legal ou ilegal aqui, eu até recomendo que procure, a gente tem a querida Thaíse que ela mexe com isso, tem outras pessoas também, brasileiros que atuam nessa área, então assim, desamparada essa pessoa não vai ficar, então tem como regularizar, mas Não, mas eu digo assim, sofreu um acidente lá, tem direito. mas ela não, ela tipo assim: "Ah, não vou chamar a guarda porque vão me deportar", porque a pessoa fica pensando isso na hora, né. E aí? Então, quando você tá, doente, né, às vezes você consegue até pedir uma extensão de visto com base no fato de você estar acidentado, Hum. tá, que você estar doente para um tratamento médico. Então, por isso que é importante sempre conversar com um advogado da área de imigração, tá. Hum. Porque, trabalhando nessa parte de acidentes pessoais, eu te digo, independentemente da sua situação imigratória aqui na Irlanda, se você sofrer um acidente cuja causa seja atribuída a terceiros, né, você tem direito de receber uma compensação por isso. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.